Obscuro. Me chamo Lucas e vim aqui para te contar um relato que ocorreu comigo há 4 anos atrás. Eu morava em uma cidade no interior de São Paulo chamada Avaré. Tinha 19 anos na época. Eu estava voltando da escola. Foi quando a minha namorada, que agora é ex, me mandou mensagem falando para eu ir na casa dela. Ela fazia faculdade e morava em uma república, então era normal eu ir passar o fim de semana na casa dela. E para ir para a casa dela eu tinha 2 escolhas: ou eu ia pelo centro e dava uma volta enorme, ou eu cortava caminho que dava do meu bairro Ipiranga até o bairro Vera Cruz, que era uma estrada de terra com um mato grande nas suas laterais, e só tinha uma casa no meio desse caminho. E lá tinha um cachorro enorme, da raça Rottweiler. Bom, era cerca de meia-noite quando eu recebi a mensagem e fui me arrumar para ir à casa dela. Eu estava indo tranquilo, porque não era a primeira vez que eu cortava por essa estrada de terra. Só que nesse dia eu senti algo estranho, falando que não ia ser bom. Mas peguei as minhas coisas mesmo assim e fui. No meio desse caminho, o cachorro que costumava ficar preso na casa estava solto. E logo pensei: pronto, agora eu morro aqui. Esse cachorro vai vir atrás de mim. Eu peguei o meu celular e liguei a lanterna. O cachorro estava vindo em minha direção quando eu escutei barulhos de galho quebrando no meio do mato. Foi quando virei a lanterna para ver o que era e vi uma sombra enorme. Media uns 2 metros de altura, com olhos vermelhos, brilhavam no escuro. Aquilo cheirava a podridão. Tinha uma respiração que parecia com um rosnado e parecia que estava me acompanhando. Pensei: deve ser coisa da minha cabeça. Esfreguei meus olhos e fui. Abaixei a cabeça e ignorei aquilo. Passei pelo cachorro, que estava latindo feito louco, e por mais incrível que pareça, ele nem ligou para mim e ficou lá, latindo em direção do mato. Quando eu já tinha andado uns 20 metros, escutei aquele mesmo cachorro chorando, como se algo o atacasse. Eu nem olhei para trás, saí correndo feito um louco. Faltava uns 500 metros para sair daquela estrada, e quando eu finalmente saí, eu vi um bar. Entrei para respirar um pouco e tentar me acalmar. Segui para a casa da minha ex-namorada. Na segunda-feira, chegando em casa, contei o que havia acontecido para minha mãe, e ela falou que sabia o que era e também quem era aquilo. Eu, assustado, perguntei o que era aquilo e como ela sabia. E ela me falou que era um lobisomem e que meu avô, que já era falecido, já tinha visto esse homem se transformando, e que ela já tinha também passado por algo bem parecido com o que eu passei. Eu prefiro não falar quem é o suposto lobisomem de Avaré. Ele é um cara bem conhecido na cidade, e tem um cisma que o pessoal que vira esse bicho acompanhe os relatos e possa de alguma maneira se vingar. Gosto muito do seu canal, espero que conte o meu relato. Obrigado. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. A minha família tinha acabado de se mudar para uma nova casa, e lá tinha um sótão, coisa que eu nunca tinha visto em uma casa antes, a não ser em filmes. A minha irmã e eu decidimos que ia fazer dele o nosso quarto, já que era grande e espaçoso. Era bem bonito lá em cima. Tinha um chão coberto por tacos de madeira e o teto era alto. Tinha um par de janelas de cada lado dele, o que deixava bastante luz entrar durante o dia, e de noite a luz da rua iluminava bastante o quarto. Então o lugar não era escuro e nem um pouco assustador ou macabro. E em nenhum momento nós fomos forçadas a ir lá para cima. Nós realmente
estávamos empolgadas em fazer o nosso quarto lá. Depois de tudo arrumado, nós fomos para lá e nos arrumamos para dormir. As nossas camas eram paralelas e ficava a uns 2 metros de distância uma da outra. Nós apagamos a luz e deitamos para dormir. E foi quando toda coisa estranha começou. Eu estava deitada, com os olhos fechados, e do nada comecei a ficar com medo. Eu abri os olhos e não podia ver nada. Era como se eu estivesse em uma caverna escura, com total ausência de luz. Estava escuro, feito piche. Eu até coloquei a minha mão na frente do rosto, mas não podia ver ela. Enquanto eu estava lá deitada, tentando entender porque não tinha luz nenhuma no quarto, eu comecei a ouvir barulhos. Parecia com o som de caixas deslizando pelo chão de madeira. Eu ouvi aquilo por pelo menos mais uns 10 segundos e pensei que estava na hora de sair de lá. Então eu chamei a minha irmã e ela não respondeu. Chamei ela de novo e ela continuou não respondendo. Eu chamei pela 3ª vez e levantei o mais rápido possível. Quando eu cheguei na base da escada para o sótão, eu chamei a minha irmã de novo e dessa vez ela respondeu. E eu falei: vem pra cá agora. Ela veio correndo feito uma doida. Nós acordamos nossa mãe e, como estava no meio da noite, ela pensou que a gente apenas estava com frescura e medo do escuro e que nós tínhamos tido um pesadelo. Não preciso dizer que no dia seguinte nós tiramos a cama lá de cima. Mas esse não foi o fim da história. A minha irmã tem a versão dela. Ela também ficou assustada do nada um pouco depois que a gente apagou a luz. Então ela também abriu os olhos. Minha irmã disse que também não podia ver nada, já que o sótão estava escuro feito piche. Ela também ouviu o som das caixas deslizando pelo chão. Mas o mais estranho de tudo foi que ela não me ouviu chamar ela, nenhuma das 3 vezes que chamei. Mas ela me ouviu correndo lá em cima. Mas só que ela também ouviu o som de alguém mais descendo a escada, vindo logo atrás de mim. O que seria aquilo que saiu correndo junto comigo? E por que a minha irmã não ouviu chamá-la? Teríamos ficado temporariamente em outra dimensão dentro de casa? Bom, eu não sei e nunca saberemos. Obrigado por contar o meu relato e uma boa noite. Tá aí, galera, vamos aí a um 3º relato. Todo dia, quando eu vou para o trabalho, eu passo por uma rua que está quase sempre deserta. Raramente eu encontro mais alguém passando por ela. É uma rua calma e estreita, com um monte de casinhas. A maioria das casas tem árvores no quintal, e uma das casas tem um pinheiro enorme. Certo dia, eu estava passando por essa rua a caminho do trabalho, e então eu ouvi uma risada de criança. Eu olhei em volta, mas não vi mais ninguém, e simplesmente segui o meu caminho. Quando eu estou embaixo do pinheiro, eu escuto a risada de novo. Quando eu olho para cima, eu vejo um garotinho lá em cima. Eu estranhei ele estar lá 7h30 da manhã e sem ninguém por perto. Então eu falei para ele: é muito perigoso você ficar aí em cima. Você pode cair e se machucar. Mas ele simplesmente riu. Aí pensei que devia ser algum menino de uma das casas e que já devia estar acostumado a subir lá em cima. Então eu simplesmente segui o meu caminho. Eu andei mais um pouco e olhei para trás, e ele ainda estava lá em cima da árvore, olhando para mim. Então eu olhei para a frente e continuei andando. De repente, eu ouvi um grito de pavor, e quando eu olho para trás, eu vejo o garotinho caindo lá de cima. Quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico. Ele estava muito alto. Eu saí correndo, mas quando eu cheguei perto da árvore, eu fiquei completamente sem reação. Ele não estava em lugar nenhum. Eu tinha visto exatamente onde ele havia caído, mas ele não estava lá. Eu procurei por todo lugar, mas não o via, nem no chão, nem na árvore
e nem no quintal das casas. E da altura que ele caiu, ele não conseguiria sair correndo. Não tinha lugar nenhum onde ele pudesse ter se escondido. Foi quando eu parei e pensei que o que eu tinha visto pudesse ter sido o fantasma de alguma criança que morreu daquele jeito. Eu peguei e saí correndo. Eu cheguei a passar por aquela rua mais algumas vezes, mas nunca mais vi o garotinho de novo. E sempre que eu posso evitar, eu não passo por lá. Tá aí, galera, 3 aí relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está na tela e também na descrição do vídeo. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.